Heloísa Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Estou orando por ela. Estou trazendo mensagem nessa noite. Vou apresentar a pastora na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Entregamos, ó Pai, tua filha, meu Deus, Heloísa, nas tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, usar a tua filha, Pai, de uma forma extraordinária nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha manifestar a tua glória, Pai, neste lugar, através da mensagem da tua palavra, para o louvor e glória do teu nome. Pastor Heloísa. Senhor Jesus Cristo, meus irmãos abençoados, tudo bem? Eu louvo a Deus por esta oportunidade, porque sem Ele nada podemos ser, nada podemos fazer, nada somos, não é verdade? E foi Ele que me trouxe aqui para este lugar, através do meu pastor Valdemir. Eu louvo a Deus por estar aqui, é uma honra estar aqui novamente. Para quem não sabe, eu cresci nesse lugar. Esse ministério foi um berço para mim crescer na minha vida espiritual. E hoje eu vejo que, se não fosse Deus usar os meus irmãos aqui neste ministério, especialmente o pastor Valdemir, eu não teria uma base espiritual na vida. Claro que a base espiritual do crente é a palavra de Deus, mas Deus usa pessoas para nos guiar no caminho correto de acordo com o que Ele quer. E eu louvo ao Senhor porque Ele me colocou no lugar certo para aprender certo a palavra de Deus e ser doutrinada na unção do Senhor, naquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? Muito obrigada, pastor Valdemir. Que Deus te abençoe sempre. E Deus está abençoando todos aqueles que servem a Ele. Muitas das vezes achamos que não somos abençoados. Nós é que pensamos assim. Se servimos a um Deus vivo, um Deus abençoador, somos abençoados independente da situação que estamos passando. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Efésios 6, capítulo 11. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu gostaria que todos os irmãos lessem comigo novamente esse versículo e declarando para a sua vida revestimento espiritual. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Revestimento de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Glórias a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, independente de sermos cristãos ou não cristãos, todos nós temos lutas na nossa vida. Lutas no lar, lutas com os filhos, lutas no casamento, no trabalho, na vizinhança, na associação de moradores. Por onde passamos, realizamos um empreendimento em qualquer lugar. Não vamos deixar de passar por lutas. E Deus permite lutas para que venhamos crescer espiritualmente. Nós que somos cristãos, Deus nos capacita para essas lutas. Nós que somos cristãos, Deus nos fortalece para enfrentar lutas. Davi, quando ele menos esperou, ele estava
unção de Deus sobre a sua vida, ele conseguiu vencer uma luta que aparentemente era invencível. Aquele que foi chamado para liderar Israel estava com medo do gigante. Imagina os seus liderados. Mas Davi, com a unção de Deus, ele conseguiu vencer o desafio. E por isso que o apóstolo Paulo, ele nos dá um relato de como vencer a luta do dia a dia, de como superar cada situação difícil que passamos em nossas vidas. Um ponto que para mim ficou bem claro foi quando o mundo todo foi tomado por uma luta invisível, mas letal, que foi a pandemia, foi o coronavírus. Eu vi um medo na frente das pessoas, no rosto das pessoas, pessoas se afastando de outras que amavam por conta do medo. Mas nós que somos seres espirituais, não estamos sozinhos. O mesmo Deus que usou Davi para vencer o gigante que iria destruir Israel, ele está em nossa vida. E o Espírito Santo falou comigo: olha, você tem um Deus, por que está com medo? O apóstolo Paulo falou: viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós, meus irmãos, muitas das vezes na nossa vida, não queremos enfrentar o inimigo que vem, que se levanta todo dia para querer nos abater, para querer nos destruir, para querer nos paralisar, para fazer com que venhamos nos calar. Mas nós não podemos temer o inimigo, não podemos temer o gigante. Eu não sei qual gigante que se levantou contra a sua vida, mas eu só sei de uma coisa: que o Deus que está neste lugar, a palavra dele diz em Isaías, que a terra é o estrado dos seus pés. O nosso Deus, ele é grande, e por isso não podemos temer o mal. Temos que confiar de que ele é conosco. E o apóstolo Paulo, ele aqui, meus irmãos, ele dá princípios acerca de como vencer as lutas diárias da nossa vida. Ele fala dos deveres domésticos, ele fala de como o marido deve tratar a mulher, de como a mulher deve tratar o marido, de como os senhores devem tratar os seus servos, como os seus servos devem tratar os seus senhores. A verdade é, meus irmãos, que nós não somos perfeitos, que aqui é o lugar onde aprendemos a ser santos. Aqui é um lugar onde aprendemos a ter um comportamento de cristão. Aqui é um lugar onde aprendemos a ser uma nova criatura.
Porque o diabo, ele não pode nada contra nós. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória. Glória. Nada. Quem tem medo do diabo é porque não conhece Deus ainda. É. Quem tem medo do diabo não tem intimidade com Deus. Não conhece o poder que ele tem. O diabo só atua na nossa vida se nós dermos entrada para ele. Se nós dermos entrada para o diabo, ele faz a festa. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe das nossas limitações. Vocês pensam que o diabo não está vendo o que acontece na nossa casa? Lá nas conversas que estamos tendo no celular? E ele é sujo, vai usar isso contra nós no momento certo. Ele não tem pressa para nos atacar. Ele não tem pressa para nos destruir. É aos poucos. E ele quer destruir. O foco dele é destruir os crentes. Porque os que estão no mundo já é dele. Os que estão lá no mundo são dele. Ele não está preocupado com aqueles. Ele está preocupado com os que estão aqui. Ele está preocupado com os pastores, com os ministros, com os levitas. Para quê? Porque sabe que esses são os que, em oração, em palavra, no ministério, sustenta a igreja, alimenta a igreja, fortalece a igreja. O fraquinho, digamos assim, que vê algum escândalo de um líder, ele vai falar: então não vou nem ficar. Quando, irmãos, entregamos a nossa vida completamente a Jesus, damos preferência à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo imediatamente, porque ele trabalha rápido. O nosso Deus é o Deus de chá. Então, meus irmãos, se nós não tivermos, aleluia, focado no que queremos, iremos deixar-nos levar pelo engano, pelo engodo do diabo. Deus, verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz: revestir-nos, tira essa roupa, tira essa capa de engano, tira essa capa do mundo, essa capa não prestou, e não é agora que vai prestar. Engraçado, Jeroboão arruinou Israel, fez tudo que desagrada a Deus, e o pior, lá Arão fez um bezerro, para o povo de Israel adorar. Jeroboão fez 2 bezerros. Não deu certo com um, vai dar certo com 2. Aleluia! Engraçado que o povo continuou levando a vida que Jeroboão levou. Se você for
armadura. Não adianta eu querer lutar guerras espirituais despreparado, desarmado, sem a bandoleira, como dizem aí, de toda a armadura, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e principalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu não estiver com toda essa armadura, eu estou com capacete, mas estou descalço. Eu estou com escudo, mas estou sem a espada. Estou com a couraça, mas sem o cinto. Não dá. Não dá. Acabe foi para a guerra. E ele falou assim para o outro lado: ó, você vai com as vestes reais, eu vou disfarçado. Eu vou disfarçado de soldado para ninguém me conhecer. Meu Deus, nosso Deus é o Deus que tudo vê. O nosso Deus não adianta, a palavra dele diz que os olhos dele passeiam por toda a terra, são como chamas de fogo. E por acaso, por cargas d'água, uma espada, uma flecha veio e entrou na brecha da roupa de Acabe. Se ele estava fugindo da morte, não adianta. A morte achou ele. Por isso temos que estar completamente revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? A nossa luta é lá fora. Ser crente diante do domingo é fácil. Quero ver ser crente na segunda, quando o patrão te dá bronca. Quero ver ser crente na segunda, quando o carro fecha o teu, ou encosta no teu. Quero ver ser crente, aleluia, em casa. Aí é que está, meus irmãos. Agora, se eu dou lugar à minha carne, às minhas emoções, aos meus sentimentos, eu estou revestida. Aquele ataque externo me atingiu. Porque quando a gente responde aos ataques com nossos temperamentos, com nossas emoções fervorosas, será que eu estou revestida? Eu estou. Porque aquilo me atingiu. Foi uma seta maligna. Foi um dado inflamado. Eu vou tirar agora esse crente da graça. Mas se eu estiver, aleluia, sem o revestimento espiritual, eu vou perder a guerra. Se eu estiver sem o capacete da minha salvação, independente de dinheiro, eu tenho a minha salvação, eu não posso perder ela por nada. Independente de emprego, eu quero a minha salvação. Porque, irmãos, a gente quando entra para a igreja, cada um entra com um propósito, com algo no coração. E muitas das vezes as pessoas entram com um propósito errado, com intenções erradas. E se nós entrarmos com um propósito errado, e esse propósito não for atingido, nós vamos sair e vamos procurar outro lugar que atinja o nosso propósito, que realize o nosso propósito. Mas se nós entrarmos para a igreja, congregarmos num lugar apenas visando a nossa salvação, apenas visando o Deus que nos dá a salvação, o Senhor Jesus Cristo, que morreu para isso, irmãos, o vento pode soprar de qualquer lado. Que não vamos deixar a igreja, que não vamos deixar
se levantando, usando pessoas para se levantar, para nos destruir e nos fazer desanimar. Quantos estão hoje se desanimando com o ministério, se desanimando com igreja e até com Deus? Estou encontrando gente que diz que não precisa mais congregar. Aonde, meu Deus? Vê se pode. Não precisa mais congregar, não precisa mais devolver o dízimo, não precisa mais se batizar e nem tomar ceia. Eu falei assim, mas vem cá, tudo bem, você diz que busca tal, mas é a sua família. Não busca não, é só você? Sua família não se alimenta, não está falando. Aí que a pessoa coçou a cabeça, né? Então quer dizer, o inimigo está criando essas teses aí demoníacas para que nós venhamos sair do foco, para que nós venhamos sair do propósito que Deus quer para nós. E saiba de uma coisa: o destino, quem faz somos nós. O nosso destino somos nós que fazemos. Se eu quero um destino vitorioso para a minha vida, eu preciso permanecer naquilo que Deus me chamou. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Aleluia! Independente do que estão falando, independente do que estão pregando, independente do que estão ensinando, o foco é Jesus. O foco é Jesus, o que Ele quer para a minha vida. E nós, revestidos com a armadura de Deus, meus irmãos, nós vamos enxergar o que é do diabo e o que não é. Porque quem conhece a verdade sabe de longe aonde está a mentira. Quem conhece a verdade detecta a mentira. E o inimigo tem usado muitas pessoas, até influentes, para pregar mentira, enganando quem não tem a armadura de Deus, quem não está revestido na armadura de Deus. Como eu disse, na pandemia, houve pessoas cristãs que disseram: Pastora Heloísa, será que Jesus está voltando agora? Cheio de medo. Eu falei: está voltando, mas isso são os princípios das dores. E nós temos que estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora, não sabemos o momento, não sabemos, mas os sinais estão aí. Olha como Deus é tão bom, que Ele ainda nos dá sinais. Se é outro, vinha de surpresa, sem avisar, sem nada, mas Ele nos dá sinais. Guerras, rumores de guerra, estamos vendo aí Israel em guerra com o Hamas, estamos vendo pessoas apoiando o Hamas e indo contra Israel. O Brasil é um deles, ou seja, os governantes brasileiros são deles, que estão apoiando o Hamas. Agora, quem tem Deus, quem está revestido da armadura de Deus, irmãos, suporta qualquer aflição. Jesus Cristo diz: no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Temos que ter bom ânimo, meus irmãos. Não podemos nos deixar levar pelo que estão falando. Nós temos que acreditar no que a Bíblia está dizendo. E o que a Bíblia está dizendo? Tende bom ânimo. O que Jesus está dizendo? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Aleluia. O arroz está acabando, não tem dinheiro, tende bom ânimo. O gás está acabando, não tem dinheiro, tende bom ânimo. Não tem dinheiro de passagem, tende bom ânimo. Em todo
estar completa. A nossa armadura tem que estar completa nas mínimas coisas. E se Deus é santo, meus irmãos, nós também temos que ser santos em todas as situações. Não vamos achar que pequena coisa não vai desagradar a Deus. Desagrada sim. Cantares diz: o que destrói a vinha são as raposinhas. Por que as raposinhas? Porque a vinha está cercada, toda cercada. As raposas adultas não conseguem passar, mas os filhotes das raposas sim conseguem passar. Então, nós temos que vigiar nas pequenas coisas para o inimigo não entrar nas pequenas brechas. Não vamos deixar que a lança, que a flecha venha atingir a nossa armadura numa pequena brecha. Porque quando chegar o dia de nós lutarmos contra o gigante, não vamos estar preparados. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo arma ciladas para nós todos os dias. Mas quando estamos ligados no céu, conseguimos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente e lhes dê sabedoria para buscar o Senhor todos os dias e se revestir com essa armadura que o apóstolo Paulo apresenta para nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e as palmas de louvor.